acho que é legal a gente traçar aí uma trajetória histórica, né, de como que a população, o povo judeu foi voltando para aquela região, como que foi acontecendo, e eu acho que tem um ponto, acho que é impactante na história da humanidade e para o povo judeu também, que é a Segunda Guerra Mundial, né. Qual que foi a importância dela, importância no sentido de acelerar a criação do Estado de Israel, acredito que teve uma importância, um significado muito grande, né, pelo todo o sofrimento que o povo judeu teve naquele período. Então, nesse período que conclui-se a partilha daquela região entre os franceses e os ingleses, a criação desses estados, a gente tem uma trajetória até chegar à Segunda Guerra Mundial. Esse período histórico o que aconteceu durante esse período? Mais judeus continuaram indo para aquela região? Uhum. Já começaram a acontecer conflitos naquela região? O que aconteceu nesse período? Sim, já havia, um, aumento da imigração judaica para a região, principalmente na década de 1930, depois que os nazistas, tomaram o poder na Alemanha, porque recrudesceu muito o antissemitismo, não só na Alemanha, mas também, na Áustria, na Polônia, o que gerou uma pressão, migratória significativa. Agora, os ingleses, que tinham assumido o compromisso com a criação de um lar nacional judaico naquela região, eles têm os seus interesses geopolíticos que vão mudar ao longo da década de 1930, principalmente porque fica claro que vai haver uma nova guerra na Europa. E os ingleses, nós temos que lembrar, dependiam do petróleo produzido nesses países que foram criados por eles e que, portanto, eles precisavam ter acesso a esse petróleo. E isso gerou, então, uma mudança de rumo no comportamento dos ingleses, que passaram a impedir a imigração judaica para a Palestina. Então, no momento em que a população judaica é mais perseguida na Europa, eles não têm acesso à imigração para a Palestina e a outros países do mundo. O mundo inteiro, naquele momento, se fecha para a imigração judaica. Já era um processo que tinha começado com a crise financeira de 1929, então os países se fecharam em geral para a imigração e especialmente para a população judaica ameaçada na Europa. Nós temos o mesmo exemplo dos Estados Unidos que nós temos do período Vargas aqui no Brasil. Então, o que vai acontecer, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial é que os, ingleses e os franceses vão estar lutando, num primeiro momento, contra a Alemanha até a derrota dos franceses. A partir de 1940, os ingleses já estão sozinhos aqui no Oriente Médio, tentando conter o avanço dos alemães e dos italianos, e a população judaica vai ser massacrada no Holocausto, na Europa. Quando termina a guerra, além de 6 milhões de judeus terem sido exterminados na Europa, há um contingente de sobreviventes que, num primeiro, se sentem muito vulneráveis nos locais de onde eles tinham saído, porque a maioria dos sobreviventes foi para campos de concentração e depois tentou voltar para os seus países de origem e continuaram sendo ameaçados nos locais de onde eles tinham vindo, então a maioria deles migra para as áreas ocupadas pelos americanos e pelos ingleses, tentando encontrar uma solução para o seu futuro. Como a maioria dos países não quer uma imigração de refugiados de guerra, há uma enorme pressão sobre os ingleses para que os ingleses permitam que esses refugiados entrem na Palestina. E os ingleses reconhecem que, se eles permitem a entrada de refugiados judeus na Palestina, eles vão deteriorar as suas relações com os países árabes. Isso já está ligado aos interesses geopolíticos dos ingleses nas proximidades do Canal de Suez,
os indícios de que vai começar a Guerra Fria e, portanto, os soviéticos representam uma ameaça na região. Se os árabes se voltarem para os soviéticos, como aconteceu com o Egito já na década de 1950, como vai acontecer com o Iraque também logo depois, os ingleses vão se sentir vulneráveis na região. Portanto, há uma disputa entre esses interesses humanitários e interesses geopolíticos que vai culminar com a decisão dos ingleses em 1947 de dizer: eu não tenho mais condições de administrar esse conflito, então eu entrego aquele mandato que os ingleses receberam da Liga das Nações no começo dos anos 1920, eles entregam para as Nações Unidas em 1947. E aí a Assembleia Geral das Nações Unidas, reconhecendo que não há possibilidade de conciliar a convivência da população judaica e da população árabe na Palestina, eles vão propor a partilha do território, a divisão do território para a criação de 2 estados independentes, nas áreas majoritariamente habitadas pelos judeus, lá onde foram criadas as principais colônias agrícolas, as principais cidades históricas judaicas que continuam existindo no território. Lá seria criado um Estado judeu e nas áreas de maioria de população árabe seria criado um Estado árabe independente. Bom, e acho que pelo desenrolar da história não deu certo, né, a gente sabe que não deu certo, fracassou. Por que fracassou essa partilha? Basicamente, pelo motivo que eu mencionei antes, ligado às lideranças. A liderança judaica, que é a liderança, vamos dizer, moderada, comparada com os chamados revisionistas, obviamente prefeririam ter a, a possibilidade de criar um Estado na fronteira determinada pelo mandato da Liga das Nações, mas eles reconhecem, especialmente com a pressão do que aconteceu durante o Holocausto, eles reconhecem que essa é a solução que eles têm que aceitar para permitir que os remanescentes dos sobreviventes na Europa tenham um lugar para onde ir. A liderança árabe continua sendo a liderança radical fundamentalista islâmica, que acredita que os judeus não têm condições de manter um Estado que eventualmente seja criado pela decisão das Nações Unidas. E, portanto, eles recusam a proposta, acreditando que eles podem controlar todo o território pela força das armas. Isso leva, então, em maio de 1948, com a saída das tropas inglesas, leva à declaração de independência do Estado de Israel e, logo em seguida, a um ataque por parte das forças árabes na Palestina, em conjunto com os exércitos dos países árabes da região que se engajam para impedir que seja criado um Estado judeu independente. Para a gente ter uma noção, qual que era a população de judeus naquela época ali, naquela região? 650 mil, que era aproximadamente um terço menor do que a população árabe que vivia naquele território. Certo. E qual que foi o impacto dessa guerra de 48? Qual foi o desenrolar dela e o impacto dela nessa história? É o que define o que está acontecendo hoje, Até hoje, a repercussão na do que região. aconteceu naquela época. Exatamente. O que aconteceu foi que eclodiu uma guerra que durou de maio de 1948 até julho de 1949. Mais uma vez, uma guerra entre a população judaica da Palestina e a população árabe da Palestina, com a intervenção dos países árabes. Então, o Líbano, a Síria, a Transjordânia, o Egito e, inclusive, o Iraque, que nem tem fronteira com a Palestina, participaram dessa guerra. Agora, um elemento muito curioso, que a maioria das pessoas não tem ideia de que isso aconteceu, é que os países árabes se engajaram nessa guerra para impedir a criação de um Estado judeu, mas em nenhum momento
se engajaram pela criação de um Estado árabe na Palestina. Então, quando se diz que não foi criado um Estado palestino-árabe em 1947 ou 1948, isso em grande parte é devido ao fato de que os países árabes tinham seus próprios interesses que não tinham nada a ver com a criação de um Estado árabe independente na Palestina. E a demonstração disso é o mapa resultante da guerra de 1948. Quando nós olhamos para o mapa da proposta da partilha da Palestina, os locais que estavam designados para a criação de um Estado árabe na Palestina são basicamente as áreas que foram ocupadas pela Transjordânia e pelo Egito. Então, quem olhar para um mapa de julho de 1949, no final da chamada Guerra de Independência de Israel, vai ver na região da Cisjordânia uma ocupação da Transjordânia e na região da faixa de Gaza uma ocupação do Egito, que são os principais territórios que compunham um Estado árabe independente na Palestina. Então, é verdade que Israel ampliou a sua fronteira com o resultado da guerra, eles foram agredidos, se defenderam, foram bem-sucedidos na guerra, ampliaram o seu território. Os americanos fizeram isso com o México, os soviéticos fizeram isso com todos os países do entorno, o Império Czarista fez isso com toda a Ásia Central. O resultado normal de uma guerra é que o vencedor normalmente consegue ocupar território. Para a tragédia da população palestina, nem os líderes árabes na Palestina conseguiram reconhecer a impossibilidade de criar um Estado em todo o território, e os países árabes traíram a causa palestina durante aquele conflito. Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima!